A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco o Juarez Matos, coordenador regional do MDB. Vamos conversar sobre política, mas vamos conversar também um pouco sobre tradicionalismo. Juarez, que é muito envolvido nessa causa, né, e está sempre presente nessas situações aí. Nós estamos na Semana Farroupilha, né, ou os eventos que acontecem. Mas vamos conversar primeiro sobre as questões políticas que envolvem aqui o MDB na nossa região. Tudo bem, Juarez? Tudo bem, Marcelo, tudo bem, Céu. É uma grande satisfação estar aqui, nesse importante veículo de comunicação que é a TV Nova Era, para um bate-papo. Isso. Bate-papo serrano aqui. Então vamos começar. E a Anita Garibaldi, como é que está? A Anita está bem. Tá. Cidadão anitense, né? Sim, sou nascido e criado lá no Rosário, né? Nas barrancas do Rio Canoas. Isso. Natural de lá, né? A Anita, nossa terra natal, eu sempre brinco que a Anita é uma mulher que quanto mais velha, mais desejada. Todos querem ir morar na nossa terra, nossa Anita, né? Então, é uma grande satisfação nossa sermos filhos de Anita Garibaldi. E a Anita Garibaldi, na realidade, também, além de ter todas essas características aí que você menciona, sempre trouxe grandes políticos, né, para o cenário catarinense, né? Ah, sim, Marcelo. A nossa Anita, ela tem sempre aqui em Lages, que é a cidade polo nossa da região, porque a Anita pertenceu para Lages. Sim. Ela foi emancipada pertencendo para Lages, como todos os municípios da região serrana. E a Anita sempre teve aqui em Lages vereadores, prefeito, deputado, filhos de Anita, né? Filhos de Anita. Teve uma época que o Eliseu era prefeito aqui, de Anita, lá de Anita, das barrancas do Rio Canoas, lá da comunidade do Rosário, e tinha mais 6 vereadores. Todos anitenses? Todos anitenses. Então, na época, Lages, que era 21 vereadores, né? Isso quando Eliseu foi prefeito de Lages? Tinha 6 vereadores que eram natural de Anita Garibaldi. Nossa. Então, isso foi E aí, sempre teve. O primeiro vereador eleito natural de Anita foi o Pedro Freitas, acho lá nos anos 80, nem sei bem a época, e daí de lá para cá, toda a legislação tem 1, 2, 3, teve até 6 vereadores natural de Anita. Então a política permeia lá os cidadãos anitenses, né? Estão sempre bem envolvidos, né? E nesse segmento você entra também, né, Juarez? Sim, eu fui vereador lá em Anita, né? E depois vim a convite do... Você era vereador quando nós estudávamos, né? Exatamente. me lembro, tinha os compromissos lá na cidade. Então, né? Era uma correria, né, Marcelo? Uma correria. Eu saía, das vezes, de Anita, fazia 100 e poucos quilômetros para vir estudar em Lages, né? Porque... e tinha os meus compromissos também como vereador e trabalhava na iniciativa privada, então era meia correria, mas graças a Deus deu saúde para nós aí para conseguirmos concluir o mandato, trabalho e concluir a nossa graduação aí em Direito na época aí, né, Marcelo? Ô, Juarez, e nesse segmento, né, das questões políticas, você foi evoluindo, né, foi destacando-se, evidentemente, pelos trabalhos que você realizava, principalmente então quanto político, e você, a partir daí, você começou a ser assessor de alguns deputados na Assembleia Legislativa, né? Ou de um só. Como é que era o nome dele?
Não, Marcelo, eu fui a convite do nosso saudoso Luiz Henrique, eu vim ser secretário regional. Tá certo. Primeiro foi na Secretaria Regional. Né? O segundo mandato do Luiz Henrique, eu estava na Secretaria Regional, e também depois no primeiro mandato do governador Raimundo Colombo. Eu fiquei na Secretaria Regional, às vezes secretário-geral ou adjunto. Né? E aí, a partir de 2015, com a eleição do deputado Fernando Coruja, ele me convidou para ir para a Assembleia, onde eu fiquei lá com o Coruja por 4 anos. Aí, depois, terminou o mandato do Fernando Coruja, eu fui convidado pelo deputado Valdir Cobalcini, né, onde permaneci na assessoria com ele por mais 4 anos. E agora, a partir desse ano, a convite do deputado Gerry Comper, que é aqui de Ibirama, embaixo aqui, né, presidente Getúlio, eu estou na Assembleia também, né, no grupo do MDB na Assembleia. E na região de Lages e na região toda Mudes, agora você foi... como é que é esse processo? Você é convidado a ser o coordenador regional ou existe uma disputa interna para isso? Ou é nomeado por alguém, o presidente do partido que faz isso? Como é que... Não, o nosso MDB tem as coordenadorias. Nós temos 36 coordenadorias no estado. Tem homenagem ao nosso ex-governador saudoso Luiz Henrique, que tinha as secretarias regionais. Então, em cada região onde tinha as secretarias, isso foi lá em 2016, foi criado as coordenadorias. E em 2020 eu fui escolhido, né, para coordenar a região de Lages, região serrana. E agora, em 2023, eu fui reconduzido. Quem é que escolhe o coordenador regional? São os prefeitos do MDB, os vereadores do MDB e os presidentes de cada município se reúnem num determinado dia e se tem mais de um candidato para ser o coordenador, aí tem uma votação. Aí tem uma disputa. Eu na primeira vez teve uma disputa. Uhum. Agora na segunda vez, a última, aí por unanimidade, a quem eu quero agradecer, os vereadores, os prefeitos, vice-prefeitos e presidentes do partido da nossa região, eles escolheram para me reconduzir por mais 2 anos para trabalhar e organizar o partido na região para o pleito de eleições de 2024, né, que é o ano que vem. O MDB, Juarez, ele sempre se caracterizou a nível de Santa Catarina por ele estar organizados em todos os municípios. É essa a realidade ainda hoje do MDB? Sim. Ele preenche todo o estado de Santa Catarina? Sim. Então, em março, o último mês de março, aí, nós tivemos uma data, 3 dias, foram dia 14, 15 e 16 de março, foram os dias de todos os municípios escolher uma dessas datas para fazer a convenção municipal. Então, nos 295 municípios, o MDB está organizado, né? Isso é uma marca do MDB. Nós temos mais de 200 mil filiados no estado de Santa Catarina. O MDB de Santa Catarina é um partido muito organizado, que até dias atrás tivemos um encontro aqui dos coordenadores, e estava o nosso presidente nacional do partido, o deputado Baleia Rossi, onde parabenizava o MDB de Santa Catarina por ser um partido dos estados mais organizado. É o MDB de Santa Catarina. O MDB, Juarez, ele tem sim a característica, uma das características, evidentemente, é a militância, né? Sempre foi muito forte
Mas ao longo do tempo, o que aconteceu dentro de uma avaliação de vocês, em termos de partido, do MDB hoje não está à frente de muitos municípios, principalmente municípios grandes, que ele não... O que se perdeu ao longo do tempo? Alguma estratégia deu errado nessa condição? Sim, Marcelo, como é que eu vou te explicar? O mundo mudou, as pessoas mudaram, e os partidos tradicionais, como o MDB, PSDB, PP, PT, os partidos mais tradicionais, PSD, devem mudar junto. Uhum. E o MDB, como sendo, foi o maior partido do Brasil, por quê? Porque quando, na época da ditadura, era a Arena, que era a Renovação Nacional. Então, a Arena, Aliança Renovação Nacional. E o MDB que recebia pessoas de todas as ideologias, porque era só 2 partidos. Então, quando começou, abriu a redemocratização no país e que permitiu que criasse outros partidos, hoje nós temos 35 partidos no país constituído. Então é natural que saíram as pessoas do MDB. Aí o MDB enfraqueceu, mas é por causa das ideologias, porque as pessoas que não comungavam, que eram contra a ditadura, contra o partido, porque a Arena era o partido dos militares, certo, né? Então quem não concordava com isso veio se abrigar no MDB. E a hora que foi permitido, que abriu a redemocratização, essas pessoas, por exemplo, os da esquerda, da direita... outras vertentes. Claro, cada um com as suas ideologias. E o MDB, ele continua ainda sendo o maior partido. Mas, aí vem a tua pergunta, o que acontece? De uns anos para cá, de algumas eleições, o mundo mudou. Até a forma de estudar, a forma de convivência, e os partidos, começou a surgir partidos com personalista. Uma pessoa cria um partido e ele é o personalista. E aí as pessoas, hoje vai muito o marketing político, né? Uhum. Então o marketing entrou muito, o marketing antes era nos negócios, para promover um produto, para promover alguma marca, e hoje o marketing está muito inserido na política brasileira. E aí uma pessoa, ela se torna personalista. Vamos dar um exemplo assim, em 2002, na primeira eleição do Lula, o PT elegeu maioria dos governadores, maioria dos senadores, maioria dos deputados federais, estaduais, então foi uma avalanche. Que antes era o Fernando Henrique que fazia isso, né? Uhum. Elegia um grande número, depois veio o Lula. Depois, agora surgiu, nos últimos anos, o Bolsonaro. Então, a política ela entrou nessa vertente. E aí os partidos tradicionais começaram a perder terreno. Perder eleições municipais, eleições estaduais. Mas não perder a militância. Que o número de filiados nós mantemos e até aumentamos. Mas... é muito fácil, então, o marketing preparar alguém. Tu te lembra, a nível de Santa Catarina, hoje, quantas prefeituras o MDB comanda? Nós comandamos 96 prefeituras. E outras... É o maior? É o maior... o maior partido, o maior número de prefeituras é do MDB. 96 prefeitos, 67 vice-prefeitos e 843 vereadores. Nós ainda... É forte. Continuando, o MDB, ele é forte nos pequenos e médios municípios. Né? Então, a tua pergunta, que o MDB não está nas grandes cidades. Realmente, o MDB está nas pessoas mais humildes, mais carentes. É aí que está o MDB. Que isso é uma característica do partido. Aqui em Lages, você pode pegar qualquer rua
você vai ver um MDBista que seja do MDB, que tenha a ideologia do MDB, né? Agora, chega na hora de votar, como o MDB é um partido que não tem dono. O MDB nunca teve dono. Por exemplo, o partido X é um que é o dono, o partido Y é ele que é o dono, e o MDB não tem dono. O MDB é, por isso que é Movimento Democrático Brasileiro, é uma democracia. Por exemplo, até para escolher o coordenador, se tiver mais que um nome, vai para votação, e se tiver que disputar, disputa, depois sai todo mundo abraçado, mas que tem uma disputa, tem. Então o MDB, ele não está assim comandando grandes prefeituras, mas com certeza dentro desses grandes municípios... Grandes prefeituras até está comandando prefeituras de grande porte. Né? Porque sim. É que todas as prefeituras têm o seu nível de grandeza. Né? Não, que eu quis dizer assim... Não, entendi. Entendeu? Comandar, por exemplo, Florianópolis, Chapecó, uma cidade grande. Mas Blumenau, entendeu? Por aí afora. Mas com certeza, lá dentro da capital, o MDB é muito forte. Então, por lado, às vezes que ele for, e eu tenho certeza que nessa próxima eleição agora, eu acredito que essa polarização que se implantou, que se espalhou no Brasil, ela começa a perder força, e aí os partidos tradicionais voltam a comandar os municípios. Beleza. Gente, nós estamos conversando aqui com o coordenador regional do MDB, o Juarez Matos, e vamos encerrar esse primeiro bloco. No segundo bloco, a gente volta para saber mais as coisas da nossa região aqui. Retornamos em seguida. Nascemos do sonho de ensinar, lecionando com amor, empenho, qualificação e método. Nesta jornada evoluímos, aprimoramos nossos valores, práticas e atitudes. Com dedicação, inovação, entusiasmo e método diferenciado para a construção do conhecimento e desenvolvimento humano. Centro de Educação Aprender Brincando. Matrículas abertas do maternal ao nono ano. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Bom, estamos retornando aqui com o Juarez, que é coordenador regional do MDB. Juarez, abrange toda a região da Mures ou é mais outros municípios que entram nessa tua coordenação regional? Assim, Marcelo, de aonde até onde? A coordenação da regional, como eu falei antes, onde tinha uma secretaria regional tem uma coordenadoria. Certo. Então, antes eu coordenava os 18 municípios da região. Então, como foi estabelecido depois que cada coordenadoria seria onde tinha uma secretaria, então eu coordenei um tempo também os municípios de São Joaquim. Aí foi criado uma coordenadoria lá, e aí tem um coordenador lá. Então, eu coordeno aqui 12 municípios. 12. Que são da antiga Secretaria Regional de Lages. Mas eu faço um trabalho, assim, pela minha amizade, pelo meu conhecimento, e, enfim, pela nossa afinidade, em 30 municípios, né? Que os amigos, os companheiras chamam lá, a gente vai lá trabalhar, conversar com outro, né? Às vezes tem uma divergência dentro do partido, tem que ir lá chamar os amigos, sentar e com muito diálogo sanar essas divergências, né? E da mesma forma nos dias de evento do MDB, né? Sempre o MDB está promovendo eventos nos municípios, então a gente é chamado também, não só nos 12 municípios, mas como
municípios, que vai, por exemplo, sexta-feira que vem agora, a gente vai ter um evento lá em Campos Novos, né? Então eu fui convidado para ir lá, porque a gente tem os amigos e as amigas lá em Campos Novos, e então a gente acaba dialogando com várias pessoas, de curitibanos, enfim, mas a minha responsabilidade sobre os 12 municípios. Os 12 municípios organizar o partido e preparar os candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores e vereadoras, enfim, porque agora tem as cotas de gêneros, enfim, que temos que cumprir. Se é uma coisa que o MDB cumpre, são regras eleitorais, nós temos que cumprir isso, somos cobrados pelo nosso presidente para que nós prepare o partido para que dispute a eleição do ano que vem, 2024. Qual é a situação do MDB hoje nesses 12 municípios? Tem alguma prefeitura? Nós temos uma prefeitura, que é a de Otacílio Costa. Certo. E temos 2 vice-prefeitos, que é o vice de Painel e o vice de Capão Alto. E quantos vereadores tem? E 29 vereadores. 29 vereadores. É. Aqui em Lages só temos um, que é o Freitinhas. Que hoje é presidente da Câmara, né? É o presidente da Câmara. Tá. E qual é, Juarez, é evidente que, claro, que vocês devem ter uma linha de trabalho em termos de coordenadoria regional. De que forma o MDB está se organizando para as próximas eleições municipais? Nós podemos pontuar até município por município, se você quiser. Pode ser? Pode ser. Começamos lá pela minha terra, Anita Garibaldi. Lá por Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, nós temos trabalhado bastante. Temos um pré-candidato, que é o Osni Freitas, popular Cachopa, natural lá de Anita, um empresário, uma pessoa bem sucedida e que vem já de berço do MDB, né? O pai dele foi vereador, foi vice-prefeito do MDB, então ele tem já uma história dentro do MDB. Aí Cerro Negro, nós temos o Ademilson, que está se preparando para ser o candidato, né? Então, vai estar na majoritária, né? A gente, porque eu, como coordenador, eu não posso chegar no município e dar as regras. Não. Cada município tem a sua característica. E lá, por o que eu converso com os companheiros, eles querem compor. Então, a gente não sabe se é como candidato a prefeito ou vice ainda, mas a gente vai estar na chapa majoritária. Em Campo Belo, nós vamos ter candidato, né? Temos o nosso presidente lá e o vereador, o Maxon Pussi, que está conduzindo o partido e que nós vamos ter candidato a prefeito lá. Em Capão Alto também, nós temos o nosso vice-prefeito, que é o Zezo Pires, foi 2 vezes vice do Tito, né? E agora chegou a hora de disputar a eleição como candidato a prefeito. E no Cerrito, nós temos 2 vereadores, a vereadora Tainara, que é uma jovem, né, vereadora, então, e temos o José Muniz, popular Serrote, que é vereador, então um desses 2 vai disputar a eleição, né, vai estar na majoritária. Ponte Alta, nós temos os companheiros, que também temos candidato para estar na majoritária. Da mesma forma, em Correia Pinto, o partido é forte, né? Perdemos a última eleição com o companheiro o Vânio, por 100 e pouquinhos votos, então foi uma diferença muito pequena, e hoje o MDB está forte, se fortaleceu e com grande chance de voltarmos à prefeitura. O Tacílio Costa, o amigo, companheiro Fabiano, vai à reeleição, deu uma nova dinâmica para o Tacílio Costa. Cresceu muito, né? O Tacílio. Então, vai à reeleição, e eu acredito que o povo de Otacílio Costa vai saber reconhecer o trabalho dessa administração e dar uma nova oportunidade
para o Fabiano Para reconduzi-lo. reconduzi-lo. E Tem a Palmeira. Palmeiras, nós temos 2 vereadores, 3 vereadores, mas 2 que estão dispostos a disputar a eleição, que é o vereador Edgar e o vereador Romildo. Um dos 2 vai ser o candidato a prefeito, e aí a gente vai compor com outro partido, né? Faltou aí Lages. Bocaina, hoje nós temos lá, é um município que nós temos 5 vereadores, né? E nós provavelmente vamos estar... Hoje a administração atual na Bocaina é PSDB, né? PSDB, o prefeito é PSDB. PSDB. Então nós temos lá o ex-prefeito o Luiz Schmiller, que se coloca como candidato, mas ele está num outro partido, né? E como o MDB de lá são muito próximo dele, eu acredito que nós seremos vice lá. Não sei ainda quem, certo. Mas, ou chega na hora, porque a eleição é uma coisa dinâmica, política, né? Na semana das convenções, às vezes muda tudo, né? Aos 45 do segundo tempo, né? Às vezes muda. E painel, nós temos um pré-candidato, que é o ex-prefeito, o Flávio, né? Flávio fez uma grande administração no painel, transformou painel, né? Como era painel antes do Flávio e painel agora, né? Certo. Né? Então, o Flávio foi 8 anos prefeito e elegeu o seu sucessor, que era o vice dele, o Marquinhos. Como o Marquinhos, segundo a informação, não disputa eleição, e as pessoas, a população está chamando pelo Flávio de volta, então eu acredito que será uma eleição bastante boa, né? Não é confortável, é boa. Porque eleição, não existe eleição confortável, né? Ela existe as eleições boas de se vencer. Com chance de... E aí, por último, é a nossa Lages, a princesa da Serra, né? Nós temos o ex-prefeito Eliseu, né? Que é o pré-candidato do MDB e vem trabalhando, e nós estamos aí para ajudar a construir a sua candidatura a prefeito de Lages. Então, esse é o cenário dos 18 municípios, dos 12 municípios, quer dizer, que a gente está trabalhando. O MDB, nos 12 municípios, terá candidato como prefeito na ou majoritária. Vice. Na majoritária nós vamos estar. Nós não vamos ficar em nenhum município sem ter. E, é claro, largar nossos candidatos a vereadores, porque nessa nova legislação eleitoral, as legislaturas poderão ter candidaturas, por exemplo, aqui em Lages, hoje pode até mudar o número de vereadores, eu não sei se vai mudar, mas hoje são 16 vereadores, Lages pode ter 17 candidatos, é o número de vagas mais um, né, que sempre será uma mulher. E nos municípios menores, que são 9 vereadores, poderá ter 10 candidatos, né? Então, são 30% são mulheres, né, desse número de candidatos, então nós temos que trabalhar e achar as mulheres que realmente vão para a campanha. Não são mulheres, candidaturas fictícias, laranja, só para fazer o número. Mas isso depende muito, né, Juarez? Você sabe mais do que eu essa situação. Depende muito de quem for o candidato a prefeito, né? Porque, naturalmente, por exemplo, se o ex-prefeito, né, ex-deputado, o Juarez, o Eliseu, desculpe, voltar a ser candidato, naturalmente eu acho que o número de candidatos a vereadores já cresce também, né? Isso é um processo natural. Com certeza. Até porque ele é uma liderança muito forte, né? Sim, com certeza. A gente percebe no dia a dia, Marcelo, que com a pré-candidatura do Eliseu, o número de candidatos, pré-candidatos a vereadores também é grande. Tem pessoas que vêm se oferecer para ser candidato. Sim. Agora, se não tiver a pré-candidatura do Eliseu, talvez aconteceria o que aconteceu na vez passada.
que chamava não vinha, não queria. E nem a nominata completa dos vereadores preencheu, naquele momento. Então hoje, como eu falei, o MDB é o maior partido de maior número de filiados e é um gigante adormecido. Quantos filiados tem em Lages? A Lages tem 6 mil, quase 7 mil filiados. Então é um número bastante expressivo. É um batalhão, né? Todos mobilizados, isso exatamente. Então, tem uma repercussão grande, né? Isso é como se uma brasa tá ali, a cinza cobrindo essa brasa. Se você der uma soprada e mexer, aquela brasa acende, né? E o MDB é assim, é nos pequenos municípios. Se você ir lá num bairro mais distante, mais carente, tem um que tem a ideologia do MDB, da democracia do MDB. Então eu acredito que nas eleições de 2024 aí, Marcelo, o MDB vai fazer bonito de novo nas urnas. O MDB se sente oxigenado para retomar o processo de comando até o nível de Santa Catarina, né? Porque o MDB sempre, tradicionalmente, desde que eu me conheço, sempre foi um partido muito forte, né? Hoje, assim, fugindo um pouco do que você coloca, assim, eu nunca gosto quando o partido se coloca como divisor de águas, porque daí você se joga para um lado ou para o outro conforme a situação te oportuniza, né? Mas o MDB sempre comandou, sempre capitaneou a nível de Santa Catarina, não só nos municípios, mas a nível de estado, né? Então isso é que de repente os adeptos, né, e gostam da ideologia partidária do MDB gostariam de vê-lo, né, novamente à frente do processo, né? Sim, Marcelo, o MDB desde quando surgiu há 56 anos atrás, ele é assim, não é nem tanto à esquerda, nem tanto à direita. Mais moderado. Né? É um partido de centro, um partido de equilíbrio, um partido das decisões. Né? E agora, nós temos aqui em Santa Catarina o nosso presidente estadual, que é o deputado Carlos Chiodini, um jovem de 48 anos, com uma nova cabeça, é um político de uma nova geração. E a nível nacional nós temos também o deputado Baleia Rossi, que eu digo que é um jovem de 54 anos, também de uma nova geração de políticos. E o MDB ele passou um tempo, ele meio atritado internamente por causa dessas polarização que houve, e dentro do partido tem várias correntes. Dentro do partido tem, como eu falei, o partido de centro, claro, né? Mas dentro do centro-direita, centro-esquerda, mas são do partido. Então, e o Baleia Rossi, presidente nacional, conseguiu pacificar o partido. A mesma coisa aqui em Santa Catarina, o nosso presidente, o deputado Carlos Chiodini, também conseguiu pacificar hoje o partido. O MDB hoje está com quantos deputados na Assembleia? Tem 6 deputados. É a maior bancada? Não, a maior bancada é do PL. Do PL. Né? São 7, a gente fala 7 porque tem um que se descompatibilizou para assumir a Secretaria de Infraestrutura. Né? Então nós temos 6 deputados na Assembleia hoje. Ele faz parte hoje da estrutura do governo, o MDB. O MDB da sustentação ao governo Jorginho. Beleza. Gente, nós estamos encerrando mais esse bloco aqui, nós estamos batendo um papo hoje, fazendo um diagnóstico, né, do MDB na região, um partido que sempre é tradicionalmente muito forte, né, e com origens muito fortes, e que está se reorganizando sob o comando do Juarez, que é o coordenador regional do MDB, para as próximas eleições, tanto para vereador como para prefeito. A gente retorna em seguida. Se você busca segurança,
qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. Bom, estamos retornando aí para o nosso último bloco. Hoje estamos tendo o prazer de receber aqui conosco o Juarez Matos, que é coordenador regional do MDB. Nós passamos aí na primeira e segundo bloco um diagnóstico um pouco sobre a participação do MDB e sua presença, né, principalmente aqui na nossa região. Juarez, então, a expectativa do partido é que nas próximas eleições ou sai de prefeito, sai na majoritária, o prefeito ou vice vai ter candidato em todas. É evidente que a gente sabe que na política às vezes as negociações levam a outros caminhos, né? Mas a tendência e o trabalho que você está realizando na nossa região, aqui nesses 12 municípios que você elencou no último bloco, é para que realmente estejam presentes, e isso é uma orientação evidente, né, da presidência do partido, para que vocês estejam presentes e fortes em todos os municípios da região. Sim, Marcelo, nós, como eu já falei, a gente vem trabalhando e dialogando e organizando o partido nos municípios para que nós esteja em todos os municípios na majoritária. Não necessariamente como candidato a prefeito, sim, mas o trabalho é para ser candidato a prefeito, mas é claro que a política, eu digo que ela é muito dinâmica, né? Sim. Chega na última semana das convenções, às vezes muda tudo, né? E aí, não só com o MDB, com todos os partidos, né? Isso faz parte e é bom e é necessário, né? Mas nós vamos estar na majoritária em todos os municípios da Regional Lages. Isso é... Em Lages, hoje o pré-candidato, não sei se pode se dizer assim, a prefeitura é o ex-prefeito, o ex-deputado, o Eliseu Matos. Exatamente. Ele vem trabalhando bastante e fortemente e nós ajudando assim, o partido num todo para a candidatura do Eliseu seja concretizada lá na frente. Então, sim, agora ele é um pré-candidato a prefeito, porque por legislação nós só podemos falar como pré-candidato, né? Então o partido está bem organizado, né? Com o Pedro Freitas é o nosso presidente, né? Local. O diretório municipal é o Pedro Freitas, é o nosso presidente, com a dona Fátima Mongliari, a professora Fátima, como vice-presidente, enfim. E aí tem toda uma executiva aí, e o diretório, né? Porque, Marcelo, grande maioria dos partidos tem só uma comissão provisória de 5 membros. Certo. E nós, o MDB, é diretório com 45 membros e mais 15 suplentes. Então, isso é uma força do partido. Não é uma comissão provisória de 5 membros que montam ali, como eu falei antes. E a mobilização dessa gente, assim, quando vocês fazem reunião, sempre estão presentes? Sim. Isso hoje é para o grupo de WhatsApp, enfim, e convite impresso. É uma mobilização, né? De vez em quando nós fazemos nossos encontros do diretório e simpatizantes, né? Tem bastante, quando a gente fala simpatizantes, são os filiados, outros que também às vezes não são filiados, mas simpatizam com a nossa ideologia, com o nosso jeito de ser. Como eu te falei, o MDB não tem um dono. E o MDB é um partido que abriga o mais pobre, o mais carente com o mais rico, com o mais abastado. Então o partido, e dentro do partido todos são iguais. Tem um evento, o que é um jantar, por exemplo,
todos, não falei, do mais carente ao o mais abastardo, vai para a fila, vai se servir igual, não tem, nós se organizamos dessa forma, então todos são um partido de amigos também. O MDB é um partido que, se um precisa, tira a jaqueta, tira a camisa para ajudar o outro, né? Então o partido, por isso que nós mantemos esse número bastante expressivo de mais de 200 mil filiados. Sempre que tem uma reunião, está alguém se filiando, né, Marcelo? Você tem algumas paixões na tua vida, né? Tem. Uma delas é a política. Sim, a política... Na tua vida pessoal, né? Evidentemente que a família a gente não está nem colocando aqui, mas você também é um apaixonado pelas questões ou pelo tradicionalismo, né? Agora nós estamos aí no mês Farroupilha, e como é que está tendo teu envolvimento, né, nisso aí, hein? Marcelo, eu, como você falou, tenho algumas paixões, então a política essa nasceu comigo. Porque quando eu nasci lá em Anita Garibaldi, meu pai foi o primeiro presidente do MDB na época, em 68. Então era bem na época da ditadura, então era muito difícil criar um partido, né? E eu nasci, meu pai fundaram o MDB lá no mês de março e eu nasci em agosto, né? Então o meu nome é Juarez em homenagem ao Juarez Furtado, que era um jovem advogado na época aqui em Lages, que, segundo meu pai e minha mãe, né, meu saudoso pai contava e a minha mãe confirmava, que quando o meu pai morava no sítio, chegou em casa, e a minha mãe grávida, né, não tinha ultrassom naquela época, disse, se for um piá, nós vamos colocar de Juarez em homenagem a esse advogado de Lages que veio me ajudar na documentação, meu pai era um colono, né, na documentação para montar o MDB lá em Anita Garibaldi, né? Então o Juarez Furtado na época foi para lá para ajudar na documentação, e o meu pai disse que se fosse um piá ia colocar o nome. E por ironia do destino, não sei, eu sou um apaixonado por política, né? Então, porque a política, Marcelo, quando é feita com carinho, com transparência, com lealdade, ela é bonita e é necessária. As pessoas precisam da política. Tudo gira em torno da política. Tudo. E quando ela é exercida com clareza, né, ela faz bem para as pessoas. É isso que as pessoas, às vezes, Juarez, não têm esse sentimento, acham que não dá bola para a política. A política resolve todos os encaminhamentos das nossas vidas, né? Exatamente. É tudo através de uma ação política. Né? Na área da saúde é uma ação política, na área da educação é uma ação política, na área do desenvolvimento... Política, né, Juarez? Não politicagem. Não politicagem, política com P maiúsculo. Né? Exatamente. E eu sou de uma nova geração e não escondo que eu sou político. Sim. Sabe? E faço política, né? E as políticas públicas, eu venho da escola do nosso saudoso Luiz Henrique, primeiro do meu pai, depois o Luiz Henrique e depois o Coruja. Então eu venho dessas escolas, que políticas públicas é diferente de políticas partidárias. Política partidária é no período eleitoral, como eu falei antes, lá na frente nós vamos para a campanha, vamos para o campo de batalha, como se diz, e passando aí nós guardamos a bandeira do partido, do MDB, e puxamos a bandeira de políticas públicas. Então eu tenho essa paixão. E a outra paixão minha é o tradicionalismo, as culturas gauchescas, né? Nós temos o sangue catarinense, mas a alma gauchesca, né? Sim. E agora nós temos aí, no mês de setembro, tem a Semana Farroupilha aí, que começa aí a semana que vem, né? Na próxima semana, que dia 20 se comemora o Dia do Gaúcho, mas gaúcho não é só aquele que nasce no Rio Grande do Sul. Gaúcho é todo aquele que cultiva as tradições gauchescas, tanto na lida campeira, na tradição também de salão, né? Nas danças. Você é bom dançarino? Olha, me considero, né? Não, eu já fui patrão de piquete, capataz de CTG, lá em Anita, lá no Rosário, né? Onde um CTG Porteira Garibaldina do Rosário, onde o meu pai e alguns amigos, lá na década de
de 60, né, fundaram o CTG Porteira Garibaldina, isso faz mais de 50 anos, né? Então, um grupo de amigos, onde o meu pai participava, foi fundado e a gente se criou dentro desse CTG, com os amigos, com os filhos. Hoje já está meus filhos e os filhos dos meus amigos, os netos dessas pessoas que fundaram o CTG, estão já... Então a gente participava sempre de danças gaúchas e, enfim, de poesias e declamações, essa parte. E aí a Semana Farroupilha, a gente todo dia a gente está com o espírito gauchesco na alma, mas no mês de setembro parece que fica mais forte. Assim, enfervesce mais, sabe, Marcelo? E agora, dia 6 de setembro, a gente recebeu um grupo de cavaleiros lá em Anita, do município de Caseiros, que é próximo à Lagoa Vermelha, que vieram buscar a chama crioula lá em Anita, né? Para nós aqui muitos chamam de fogo simbólico, né? Sim. E então a chama crioula e a história de Anita Garibaldi dentro da Semana Farroupilha, dentro da Guerra dos Farrapos, foi muito forte. Quem foi Anita Garibaldi? E eles vieram buscar isso. E aí no dia 7 a gente levou eles em caravana a cavalo, de cavalgada, até a divisa do Rio Grande do Sul, né? Então nós temos lá em Anita, hoje eu faço parte do grupo de Cavaleiros dos Lagos, que a gente formou num período que todos nós participávamos de rodeio, de laçadas. Mas chegou uns 15 anos atrás, o rodeio ele virou muito comercial, né? Virou muito disputa financeira. Hoje os rodeios quase não é mais tradicionalismo. Chama-se rodeio, mas é só disputa de laço, gineteada, alguma coisa, mas mais é disputa de laço. Não tem mais... Antes os rodeios tinha a parte cultural também, né? Perdeu um pouco a característica. E aí nós, um grupo de amigos que participávamos de laço, deixamos um pouco de participar desses rodeios. Claro que a gente vai lá, participa, quando dá eu faço uma dupla com meu filho, com o irmão, né? Mas é muito pouco, mais é cavalgada hoje na parte campeira, né? E daí na cultural a gente participar das atividades do dia a dia cultural. Então a Semana Farroupilha, para nós que temos a alma gauchesca aí, muito importante para nós e muito vivo dentro do que a gente tem nas histórias dos nossos antepassados aí, né? Que Lages, a região serrana, na Guerra dos Farrapos teve uma importância muito grande, né? Então nós muitas vezes me perguntam para fora aí, a Anita Garibaldi, como eu sou de Anita, é do Rio Grande do Sul? Não, a Anita Garibaldi é catarinense, sim. Beleza. Gente, Juarez, nós estamos encerrando aí o nosso bate-papo, né? Conversamos um pouco, bastante sobre as questões políticas, principalmente sobre o MDB, né? Que é o partido da qual você hoje é o coordenador regional na região. Conversamos um pouquinho sobre a questão tradicionalista, de que você é um dos adeptos. Mas antes de nós encerrarmos, você nunca teve vontade de ser prefeito de Anita? Assim, Marcelo, já tive, né? E isso ainda tenho. Sim. Mas tudo tem seu tempo, né? Lá atrás eu tinha mais vontade e, quer dizer, me preparei para isso, mas aí, como veio a eleição do Eliseu em 2012, eu optei em ajudar o Eliseu aqui em Lages. Certo. E aí depois veio outros companheiros e outros amigos que se colocaram à disposição. E eu tenho isso comigo, aprendi com meu pai, que meu pai foi vereador e 2 vezes prefeito lá de Anita, que a gente não pode atropelar o processo. Se tinha um companheiro como agora, tem o Osni lá, o Cachopo, que está pronto, preparado, que eu acho que ele será um bom prefeito, por que eu vou tirar a vez dele? Então,
daqui a pouco vai surgir outra Vem oportunidade, naturalmente, né? E né? daí também eu me transferi meu domicílio eleitoral para Lages, né? Então hoje eu faço parte do diretório do MDB de Lages, né? Então tenho minhas atividades em Anitta e tal, mas eu faço parte do MDB de Lages. Então hoje, se eu quisesse disputar alguma eleição, teria que disputar por Lages. Terias até que... Mas o meu compromisso agora é de ajudar os companheiros. Um pouquinho mais velhinho, tu volta para a Anitta. Pode ser, pode ser. Obrigado pela tua presença aqui conosco, né? É sempre bom rever o amigo. Nós que fomos estudantes juntos, né, na Faculdade de Direito, e sem dúvida nenhuma é bom, a gente cresce bastante com o conhecimento das questões políticas, do qual você tem muita experiência. Obrigadão por você ter vindo aqui conosco. Obrigado, Marcelo, obrigado, Céu, aí pela oportunidade. A oportunidade de nós expressarmos um pouco aquilo que a gente é, o que a gente pensa e o que a gente faz, né? Então, eu convido a todos que participem da política, homens e mulheres. Participem da política sendo candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores e vereadoras, porque é através da política que nós vamos mudar as coisas no nosso Brasil, no nosso estado e no nosso município. Mas agora, a próxima eleição 2024 é municipal. As questões nacionais vamos deixar para a eleição 2026. Vamos olhar os problemas que tem em cada município. Como que nós podemos resolver? Quem que está mais preparado para resolver? E isso eu convido, então, homens e mulheres que participem da política dos nossos municípios, para que, através da política, nós possamos melhorar a qualidade de vida das pessoas e diminuir a desigualdade social. Obrigado por participar desse grande programa aí. Beleza, gente, um grande abraço a todos e, se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente com Nova Era News. Grande abraço.